Oi pessoal, eu vou passar para vocês agora alguns conceitos importantes da nossa primeira semana, do estudo do plano de estudo do doutorado. Nós vamos ver primeiro o que seria uma substância simples. Então, substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Então, o que acontece? Hidrogênio é um elemento químico. Então, quando você tem uma substância formada apenas por hidrogênio, você tem uma substância simples. Oxigênio é um outro elemento químico, que está lá na tabela periódica. Quando você tem a substância formada apenas por oxigênio, então eu tenho uma substância simples. Então, é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento. Então, aqui é formado por 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, mas são substâncias simples porque possuem apenas um elemento químico, tá? E as compostas? As compostas elas vão ser formadas por mais de um elemento. Por exemplo, aqui eu tenho a água. A água ela é formada pelo elemento hidrogênio e pelo oxigênio. Ela vai ser formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, você tem 2 elementos diferentes para formar a água, que é H2O. Então, aqui eu tenho uma substância que é composta. CO, carbono e oxigênio. Então, eu tenho dois elementos químicos aqui para formar a substância composta. H2SO4. Aqui eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio para formar o ácido sulfúrico aqui, que é o H2SO4. Então, tem mais de um elemento químico para formar ali, você tem uma substância composta. Agora, a mistura é quando você vai juntar 2 ou mais substâncias. Por exemplo, aqui a gente tem o oxigênio com hidrogênio, o gás oxigênio com gás hidrogênio, Água com sal. Então, aqui é uma mistura. Aqui tem hidrogênio, oxigênio e dióxido de carbono, monóxido de carbono. Então, se eu misturar ali, se eu tiver em um mesmo local 2 ou mais substâncias, eu tenho uma mistura, tá? Então, as misturas vão ser homogêneas se apresentar uma fase. Por exemplo, o álcool que a gente tem é 70%, é uma mistura de álcool, de etanol, com água. Então, ali a gente tem uma mistura homogênea, porque tem apenas uma fase. Você não consegue delimitar ali onde é o álcool, onde é a água. O ar também é uma mistura homogênea. No ar a gente tem nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, tem CO2, tem monóxido de carbono. Então, o ar também é uma mistura, só que a gente não consegue ali separar aquela fase. Então, a gente não consegue olhar e definir bem as fases que estão no ar. Então, é uma mistura homogênea, apresenta só uma fase. A heterogênea vai apresentar pelo menos 2. Quando você tem água e óleo, você consegue definir bem ali onde está a água e o óleo, vão formar 2 fases diferentes. O leite, se vocês separarem após um tempo, ele começa a ter a formação de partículas de gordura ali. Então, o leite também é uma mistura heterogênea. O sangue também é uma mistura heterogênea. Então, olha só, aqui tem um exemplo. O que seria uma mistura heterogênea? Água e areia. Ali eu consigo definir fases diferentes. Água e sal de cozinha, se o sal de cozinha estiver totalmente solubilizado em água, é uma mistura homogênea, eu vejo apenas uma fase. E o que vocês têm que ficar atentos é o seguinte, quando aparecer granito, você já vai contar de cara 3 fases. Por que isso? Porque o granito é formado por quartzo, feldespato e mica, e você consegue definir bem quem são esses componentes. Então, se colocou granito lá na sua mistura, você já pode contar ali 3 fases. Você já consegue observar 3 fases ali. Então, cada porção que for homogênea, a gente chama de fase. Por exemplo, no sistema água e óleo, você vai ter a fase, que é a fase da água, e a fase do óleo. São 2 bem definidas. Então, a gente vai ter 2 fases ali.
Se tiver o granito, vocês já podem contar 3 fases, tá? De cara. Então, por exemplo, se eu colocar um pedaço de granito em água, então a gente vai ter uma fase que é da água e vai ter 3 do granito. Então, a gente vai ter ali, quando tiver água e granito, a gente tem 4 fases, tá? Porque o granito você sempre conta 3 fases para ele, tá? E vocês não podem confundir fase com componente. Se você tiver um copo com água e adicionar ali pedras de gelo, o gelo é a água em estado sólido. Então, se eu colocar ali o gelo na água, você tem só 2 fases, né? E você vai ter quantos componentes? Apenas um componente, que é a água, tá? Então, olha só, numa mistura formada por água, gelo e óleo, você tem a fase da água, uma fase do gelo, 2 fases, e a fase do óleo, que é a terceira fase. Então, você tem 3 fases. Só que você só tem 2 componentes, porque água e gelo é H2O, uma no estado líquido e outra no estado sólido. E o segundo componente vai ser o óleo, tá? Então, ficar bem atento a essas coisas. Apareceu granito, você já conta de cara 3 fases. Depois você vai olhar para as outras. Ficar bem atento também que em um sistema de água com gás, você vai ter, o gás ali vai ser uma fase, tá? Aquelas partículas de gás que você vê desprendendo ali vai ser considerado uma fase. Não esquecer disso. Bom, pessoal, é só isso, é só uma introdução mesmo. Qualquer dúvida, por menor que seja, a gente está começando a caminhar aqui, pode entrar em contato, tá?